E aí, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. E saiu agora no jornal, né, gente? O Jornal Global aí. E na Band também, né? Que o Maduro tá ferrado e nenhum dos países que ele achou que era seu aliado, principalmente o nosso querido Brasil, né, vai entrar na defesa dele. E ele convocou os civis que fazem treinamentos, tipo milicianos, né, para poder fechar aí no exército de Maduro, tá? São pessoas civis que ele treina, né? Tipo milicianos que ele pegou aí, fizeram aí treinamento básico militar. E com a CIA que invadiu o território do Caribe, começou a bombardear navios e já foram 5 navios bombardeados. E o céu do Caribe está repleto de helicópteros do exército, né, americano aí com os soldados da CIA, tá? E não são qualquer soldado, são aqueles soldados americanos que são bem inteligentes e trabalham por via satélite. E o Donald Trump já disse, né, e o nosso querido Lula aí, só que não, né, primeiro que se ferre aí, por ter ajudado a Venezuela, né. O nosso querido Trump, né, disse em rede nacional que vai se encontrar brevemente com o Lula. Só que ele já mandou a letra, né, que ele colocou espiões da CIA em todos os países da América do Sul. Saiu da própria boca do Donald Trump em rede nacional que ele colocou sim espiões da CIA em todos os países da América do Sul, porque ele queria saber de onde estava vindo as ligações dos líderes de antidroga dos cartéis de Maduro. Então, ele queria saber de onde estava vindo esse ciclo de drogas espalhados pela América do Sul que estava chegando no território americano e como é que era envolvido esse tipo de negociação que partia do Caribe. Então, né, para ele atacar a Venezuela, ele teve que explorar a América do Sul com os seus espiões, né, e se descobrissem que estava vindo de alguns países que ele fechava a aliança, também seriam atacados e bombardeados pelos soldados americanos da CIA que estão na Venezuela. E um dos navios que foram bombardeados, um dos líderes falou que a ideia de Trump é um sufocamento. Não é nenhuma guerra civil contra a Venezuela, porque não tem como fazer isso com aquele povo, né? É um país oprimido que tem um cara como um ditador, um maluco no governo, né? Então, Donald Trump não quer machucar as pessoas e sim só ter um alvo certo. Então, todos os ataques de Donald Trump foi um alvo certo. Eram os navios que estavam com drogas no Caribe. Então, foram atacados, né? Durante o tempo que os Estados Unidos está na Venezuela já, ele mandou mais de 5.000 helicópteros. Ixi, 5.000. Mais de 5.000 soldados. Só que a parada é que são mais de 5 helicópteros de espiões que estão mirando nos navios do Caribe. Então, ele já bombardeou 5. O último que ele bombardeou, que recentemente, né, foi ontem que ele bombardeou. E a gente viu, né, foi em tempo real que o satélite pegou, né, o soldado americano com aquele tipo de carro-lancha, aquele barco-lancha, aquele barquinho de guerra que a gente vê no filme americano, que tem um motorzinho que é inflável, aquele tipo de barquinho ali. Ele foi embora, filho, daquele ali, caçando o navio que eles iam atacar, né. Chegando lá, né, eles tiraram a tropa dos navios, né, o piloto, né, e as pessoas que estavam ali, tipo assim, meteram um bala contra eles, né, eles meteram fogo do alto. Então já foram para explodir realmente o barco ali, o navio que eles acharam ali. E o Maduro se desesperou, né, e pediu a ajuda da ONU aí para poder parar o Trump, né. Só que não, né, a ideia do Trump já veio do tempo que ele já estava no antigo governo dele.
Aí depois veio a oposição, tomou posse do governo, tirou os soldados, né, de Israel, tirando as tropas. E o Donald Trump, quando entrou de novo no governo, era esse medo dos soldados americanos, colocar as próprias vidas para defender umas coisas que não tem nada a ver com eles, né? E quando o Donald Trump entrou no governo, foi dito pelos repórteres americanos, não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Porque nem tudo eu sei, né? Eu pego pelos que os repórteres falam, tá? Eles falaram que a promessa de Donald Trump nesse governo dele agora atual, né, foi prometer às tropas americanas que não envolveriam eles em guerra, e sim em espionagem, né, e não ter conflito entre países, e sim negociações. Caso não viesse, aí entraria a força americana, tipo de hostilização, né? Tipo assim, ou você para de fazer merda, ou eu vou entrar com a guerra. É tipo assim, vou te dar uma lição, tipo uma lição para os países não se meterem com a capital americana, né, Nova York, ali, trazendo drogas, né, para o território americano, né? E quando ele descobriu que estava vindo de Maduro toda a droga, né, e tinha ligação ali com os cartéis vizinhos, inclusive o México estava nesse meio, o Brasil também estava nesse meio, que era o povo do Rio de Janeiro. Então estava assim uma ligação entre os poderosos na parada ali do tráfico de drogas. Então ele disse que tem muitos aliados no Brasil desses cartéis de Maduro. Então ele está investigando ainda, está uma investigação. E ele não quer saber que o governo brasileiro está envolvido, né, com esse tipo de contrabando aí de drogas, né? Não quer saber se o Lula tá envolvido nessa parada, porque se tiver, né, todo o trabalho do Lula vai pro lixo, né? Porque ele já falou que não trabalha com um homem corrupto, ele não trabalha com gente safada, né? E ele só tá trabalhando com o Lula dessa vez porque ele quer a mineração do Brasil, que são 3 minérios que tem no nosso país, que o Trump, ele tá de olho desde o tempo do Bolsonaro. E são esses minérios que podem salvar a nossa aliança com os Estados Unidos. Se na época que ele queria fechar esse acordo com o Bolsonaro, o Lula entrou no governo. O Lula disse que nenhum americano pegaria esses minérios. Mas quando ele fez a merda de entrar na briga dos BRICS, taxar o dólar, né? Diminuir o valor do dólar, desprezar o dólar e querer inventar uma moeda nacional americana, América do Sul, uma moeda da América do Sul, né, dos países latinos, ele começou a ter uma briga aí com os Estados Unidos. Aí teve a taxação, né, começou a palhaçada aí do Lula com os Estados Unidos, dizendo que o Estados Unidos não era nada, né, e tal. Mas ele ferrou o próprio povo e agora quer pedir desculpa aos Estados Unidos. E com esse pedido de desculpa, a única negociação que o Trump quer é os minérios. Então, se ele fechar, né, o acordo com os minérios, com o Trump, a taxação será diminuída aí e vai voltar tudo ao normal com os Estados Unidos, né? A Rússia pediu desculpa, tirando, né, a aliança que ele disse que tinha feito com o Lula, né, e disse que partiu do Lula fechar o acordo dele com as usinas nucleares da Rússia, né, e não do próprio, né, eu não sei o nome dele, gente, eu não sei falar o nome dele, do cara da Rússia lá, o presidente da Rússia lá. Então, esse cara aí tirou o rabinho dele, né, dizendo que já deixou a Rússia, né, sobre toda a exportação. Então, ele não tinha mais a ver com o Lula, ele já tirou o rabo dele ali da jogada. E agora o Lula, para não se queimar com o Donald Trump sobre essa guerra de Maduro, ele também tirou o rabinho dele entre as pernas, né, veio pro Brasil, não se meteu mais na ditadura lá, e que Maduro se vire com o exército americano. Porque o Lula quer evitar que isso venha para o Brasil. Mas não tem como evitar que isso venha para o Brasil. Por quê? Porque o Donald Trump, ele já falou e repetiu que no Brasil já tem investigação da CIA que tá de olho nesses cartéis de antidrogas aí, né? Que eles vão fazer o bombardeio de onde tiver. Se tiver no Porto do Rio de Janeiro, vai vir bombardeio para cá também. Eles não querem. O Donald Trump disse que não quer acordo com os países
E se descobrir que tem ligação com o Brasil também, né? Ele descobriu que tem ligação com o Brasil e vai bombardear de onde tiver também. Vai mandar aviões para cá também, do exército americano, da CIA, para vir pro litoral brasileiro, né? E caçar esses navios de drogas. Então, se preparem a galera aí que tá nesse meio aí, envolvida com o Maduro, né? Que a parada vai feder no mar brasileiro também, tá? Só que ele disse que começou agora em Maduro, porque Maduro, né, é a ponta-chave desse negócio, desse iceberg. Se quebrar Maduro, descobre toda a rede desses cartéis aí, né? Tanto do México quanto do Brasil, Uruguai, Chile, esses países que têm essas facções aí criminosas que mexem com a droga, que também faz parte dos cartéis de Maduro. Então, o Lula já ficou quieto na dele, não vai se meter mais com o Maduro, porque a guerra fedeu para lá, né? Nem a ONU quer ajudar o Maduro, porque quando foi na negociação dele parar com a ditadura na Venezuela, ele não quis ajuda de nenhum dos países. Quando mandou o acordo para a Venezuela, ele rejeitou, ele disse que ninguém se meteria ali. Então, para que agora pedir ajuda dos países aliados para poder ajudar a Venezuela? Ninguém vai se meter nessa guerra, porque já foi dito antes para o Maduro parar de arrogância e de perseguir o povo, né? E ele não quis, né? Agora a ONU também não quer ajudar, não quer se meter nesse meio, né? E o Maduro está encurralado. Então, como o jornalista falou, que o americano, ele não quer matar ninguém, ele só quer pegar os alvos certos. E quando a CIA está envolvida, a CIA não joga civis para matar. A CIA, ela tem um alvo fixo, e o alvo fixo são os cartéis, os navios, os líderes que estão envolvidos nesses caras, e tudo é uma investigação. Eles vão disfarçados nos locais, acham o alvo e disparam ali mesmo. Então é como assim, vou exterminar os líderes e esses líderes vão ser caçados como ratos. Foi isso que o jornalista falou, né? Como é que funciona a inteligência da CIA. Eles entram num ambiente onde vão ser descobertas pessoas que estão ali, né? Como os líderes. Eles entram nesse meio, acham o alvo e mandam um atirador matar. É assim que funciona. Se tiver vários líderes, é uma explosão e todo mundo morre. O foco da CIA esse tipo de guerra. É um sufocamento onde o exército não tem como correr, os líderes vão fugir e é nesse momento que a CIA entra e mata todo mundo. Não é civis que eles querem matar. Então foi isso que Donald Trump deixou bem claro. Eu não vou entrar na guerra contra a Venezuela, mas eu vou pegar a galera que está traficando drogas para os Estados Unidos. E essa ligação tem a ver com o Brasil e os países da América do Sul, que são os latinos, né? Aí ele falou também dos cartéis do México, que também tem envolvimento do Uruguai e do Paraguai. Ele também vai fazer a bagunça, né? Tipo assim, ele disse mesmo na cara dura que ele botou CIA em todos os países da América do Sul e que vai fazer a caça ao rato, né? Agora começou a lição para eles sobre o poder dos Estados Unidos. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, dá aquela moral e deixa aqui sua opinião, né? O Lula tá fudido? Eu acho que ele tá fudido, né? Porque ele encobre muita gente dali do PCC, essa galera aí, né? E lógico que vai feder pro Lula, né? Por isso que o Donald Trump tá meio assim, meio... Vou fechar com esse cara, não vou fechar com esse cara, né? Porque esse cara é do lado oposto da parada, né? Ele ama países ditadores, ele fecha com os ditadores. E esse cara não é bom fechar negócio, não. Mas como eu amo o povo brasileiro e eles têm uma parada que eu quero, vou negociar com esse cara do projeto do Bolsonaro, né? Que ele quer tirar do papel e quer negociar comigo. Então vou fechar com esse maluco para conseguir os minérios, né? E continuar aí a minha caça ao rato. E no final, né? Ele já disse em outra entrevista ao Donald Trump que a casa vai cair pro Lula, né? E que se ele tiver envolvido com o Hamas, literalmente, né? E os cartéis de Maduro, ele vai ser preso internacionalmente, não tem como fugir, porque quando você é preso por uma coisa de tráfico de drogas para outros países e você é o presidente, né, você é uma pessoa que vai presa pela Interpol. Então é uma parada que não tem mais só o seu país te salvar, né?
É a parada aí sinistra. Os americanos, eles fecham o... Eles não te deixam sair. Daí esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like daquela moral. E deixa aqui a sua opinião sobre o que vai acontecer com o nosso presidente Lula, né? O seu presidente, porque o meu ainda é o Bolsonaro, né? Não acharam nada contra o cara, né? Mas sempre bota alguma coisa pro cara se ferrar. Mas é isso. Chega a sua opinião e o que vai acontecer com o Maduro, o Lula e os presidentes que tem a ver com esses cartéis que tá aí financiando a bagunça nos Estados Unidos, né? Levando vários quilos de drogas e cocaína. E esses 5 navios que foram bombardeados pelos soldados americanos da CIA. Né? Será que o nosso país também vai ser bombardeado por esses caras? Eu acredito que sim, porque sempre encontram drogas nos navios do Brasil, né? E né, até que os policiais fazem vários vídeos, né? Documentários sobre isso, né? No Rio de Janeiro, né? E outros bares aqui também são muito encontradas aí drogas no fundo do casco, dentro do casco. E assim vai, né, gente? Nosso país é terrível, né? E o nosso presidente não ajuda. Fazer o quê? Deixa aqui sua opinião e é isso. Deixa aquele like daquela moral e até o próximo vídeo e tchau! Qualquer coisa eu trago pra vocês aí novidades sobre esse negócio da Venezuela com os Estados Unidos.